Você está comigo aqui nessa noite? Dá glória aí, irmão. Aleluia. Tem gente que quando encontra comigo na rua já fica até assim, ó, que eu faço, dá glória aí, varão. Pastor, por que dá glória? Porque a Bíblia diz que Abraão era fortalecido enquanto glorificava a Deus. Só de você dar glória a Deus, Deus se fortalece. Deus, sabe, Ele mexe com a sua estrutura. Então, por isso que eu gosto sempre de dar glória, falar com as pessoas, dá glória aí, reage, porque a gente está mandando um sinal para o mundo espiritual. Nós estamos vivos, mesmo em meio às guerras. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, Mateus 7, 24. Aleluia, Mateus 7, 24. Dá um glória aí, Ítalo. O Ítalo, quando chegou aqui, cara marrento assim, bravo. Falei, ih, a mulher bate nele. Depois descobri só marra mesmo, gente boa, gente fina. Aleluia. Gente fina mesmo, né? Jesus, estou enviando daqui para lá. Receba. Só um pouco. Você sabia que eu era tão magrelo? Deixa eu contar isso para vocês. Magrelo. Minha mãe fez propósito para eu engordar. Eu falei, onde você está com a cabeça, minha filha? Era criança, né? Não engordava. Ela fez propósito para eu engordar. Aí eu engordei, irmão. Fui ficando gordinho. Eu falei, agora você desfaz o propósito. E quem disse que ela desfazia? Graças a Deus que eu estiquei um pouquinho, não muito, mas deu para disfarçar um pouco. Cuidado com esses propósitos, tá? Oração não tem poder, meu filho. Você vigia. Viu? Senhor, não uns quilos a mais. Fala para ele quantos quilos, senão ele manda uns de uma vez. Mateus 7, 24. Amém? Você está comigo? Você crê que há poder na oração? Crê mesmo? Então por que você ora às vezes com medo de não acontecer? Há poder na oração. Quando orar, creia, vai acontecer. Mateus 7, 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a... Oh, que glória! E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a... E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua... queda. Olha isso. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como ter autoridade, não como os escribas. E você diz amém por essa palavra. Quantos querem edificar coisas grandes? Vou fazer de novo essa pergunta para ver se alguém entende. Quantos querem edificar coisas grandes? Eu quero te encorajar a ter o desejo de edificar coisas grandes, porque o seu Deus é Deus de grandezas. O seu Deus é Deus de coisas grandes. E Deus, Ele quer fazer da sua vida um exemplo para muitos. Deus quer fazer da sua história um exemplo para muitos. Jesus, Ele é um ensinador, um mestre por excelência. Jesus agora vai estar pregando a palavra, conhecido como Sermão da Montanha, Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças. É o mesmo sermão. Mateus capítulo 5, 6 e 7. E quando ele começa a ensinar, a falar, Jesus agora, ele vai terminar, vai concluir o seu sermão, depois de falar diversas coisas. Quando ele está concluindo o seu sermão, a gente chega no capítulo 20, no versículo 24 do capítulo 7, onde se fosse o finalmente do sermão, onde aquela parte a gente chama que é a cereja do bolo, aquela parte que você está esperando ele falar, o que vai acontecer, como vai se manifestar. E Jesus está dando um ensino às pessoas, ele está liberando a palavra para as pessoas. Nós estamos diante desse sermão que é incrível. Se você nunca leu, você precisa ler Mateus capítulo 5, 6 e 7. Leia com muita atenção, com muita tranquilidade, porque Deus vai falar muito ao seu coração. A gente pode dividir esse sermão em algumas partes, e eu anotei aqui para a gente não perder.
Esse sermão começa falando primeiro do caráter do cristão. Como o cristão tem que se comportar diante das situações. O cristão, ele tem um caráter para mostrar, ele tem um caráter definido. E a gente começa a ver no sermão de Jesus, ele tratando diretamente do nosso caráter. Logo no início do sermão, a segunda parte do sermão, ele começa a falar da influência que o cristão deve fazer na sociedade à sua volta. Ele começa a falar, você precisa ser diferente, você precisa fazer diferente, você precisa ser o oposto do mundo, você precisa fazer tudo diferente que o mundo está fazendo. Por quê? Você tem que ser o quê? Tem uma pessoa comigo aqui, Jesus. Eu senti um lá atrás, assim, fala assim, você precisa ser influência nesse mundo. O problema é que nós estamos vivendo em dias que nós estamos sendo influenciados por quem é mundano, por quem não anda com Jesus, por quem não está na rocha, quem não tem um caráter cristão, e isso está nos influenciando, ao ponto da gente tomar a imagem deles, mas nós precisamos ser influências aonde Jesus nos colocou. Eu preciso influenciar este povo. Terceiro, aqui vai falar sobre a justiça do cristão, como ele deve ser justo, como ele deve andar. Observe que o sermão de Jesus é um sermão que mexe diretamente com a nossa estrutura, mexe diretamente com a nossa pessoa, o nosso pessoal, o nosso íntimo, o nosso caráter. Ele está tocando nas áreas que são principais para serem tocadas. O quarto ponto desse sermão de Jesus é a compaixão do cristão. O cristão tem que ter compaixão. Ele precisa se compadecer de outras pessoas, ele precisa estender a mão para outras pessoas, ele precisa ajudar a outras pessoas. Nós estamos vivendo em dias que as pessoas não querem ajudar a ninguém, eles só preocupam com eles mesmos e cada um que se vire. Mas não, o cristão verdadeiro, ele está disposto a estender a mão e ajudar, ele está disposto a levantar aqueles que estão caídos, a ajudar aqueles que estão fracos, porque nós precisamos ter compaixão. Você está aqui? Aleluia. O texto não fala só disso, o texto também fala assim, sobre o cristão ter ambição pelas coisas do reino de Deus. A gente precisa ter ambição por aquilo que vem de Deus. Você precisa ter muita ambição para ser cheio do Espírito Santo, para ser renovado, para ser restaurado. Você precisa ter ambição por as coisas que são espirituais. Hoje a nossa ambição é só física. A nossa ambição é só coisas passageiras, mas Deus quer despertar dentro de nós uma ambição que vai além daquilo que é passageiro, é eterno, aquilo que vai por toda a eternidade. E eu oro para que Deus desperte dentro de você uma ambição pelas coisas do reino de Deus, pelas coisas espirituais. Você vai amar as coisas espirituais, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Levanta a mão assim, estende para o vídeo e fala assim: eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida, que você vai começar agora a ter vontade, desejo pelas coisas espirituais, e você vai ver como a sua vida carnal vai mudar. Aleluia! E quando o texto está indo para encerrar, ele começa a falar nesse sermão sobre como o cristão deve se relacionar, primeiro consigo mesmo, e depois com o próximo. Tem gente que quer se relacionar com o próximo, mas não sabe cuidar dele mesmo. Alguém comigo nesse lugar? Então primeiro você cuida de você, para depois cuidar do... Como assim, pastor? Porque você não pode ajudar se você está quebrado. Você não pode sarar a ferida se você está totalmente ferido. Então sara a sua ferida primeiro, e depois que você aprendeu, comece a sarar a ferida das pessoas que estão à sua volta. Aqui Jesus, ele está concluindo o sermão na montanha. Ele está dizendo assim: olha, hoje aqui, depois dessa pregação, 2 grupos vão se manifestar. Hoje aqui, depois desse conteúdo bíblico que eu liberei, 2 grupos vão se manifestar. O primeiro grupo é aquele grupo que vai ouvir as minhas palavras e vai colocar em prática. Esses eu vou comparar com um homem que edificou a sua casa sobre a... Ele está dizendo que ele pregou, capítulo 5, 6 e 7, e está falando assim: olha, estou terminando o sermão, e 2 grupos hoje vão surgir a partir desse sermão. Primeiro grupo é aqueles que vão ouvir e vão praticar. Eles eu vou comparar com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas também vai surgir um segundo grupo. Qual é o segundo grupo? É aqueles que vão ouvir
não vão praticar e vão edificar na areia. E quando vier a chuva, quando vier o rio e quando vier o vento, aqueles que estão edificados sobre a areia não permanecerão de pé, mas aqueles que estão edificados sobre a rocha vão permanecer de pé. Eu vim pregar hoje, não é para alguém que vai só ouvir e não vai praticar. Irmão, eu vou falar com você, eu estou cansado de pessoas que ouvem, mas não pratica. Escuta o que é certo, mas faz o que é errado. Escuta aquilo que tem que corrigir, mas não consegue corrigir. Sabe que mentir é errado, mas continua mentindo. Sabe que pecar, irmão, ele continua fazendo. Ele sabe que é errado e continua fazendo. Sabe que é errado morar junto sem ter casado e continua fazendo. Sabe que é errado comprar e não pagar e continua fazendo. Alguém está aí nessa hora? E está cheio de cristão que dá assim. Ele vem para o culto quarto, ele vem domingo, ele entra aqui, ele ouve a palavra, mas não coloca em prática. Aí o que acontece? Quando vem o dia mau, quando vem a chuva, quando vem o vento, quando vem o rio, olha o que acontece com eles não suportam a pressão, eles não suportam aquilo que vem contra as suas edificações, e Deus está dizendo, eu estou liberando palavra para você, não é só para você ouvir, é para você colocar em prática, porque eu vou transformar a tua vida, não é através daquilo que você sabe, é através daquilo que você pratica. Me ajuda a pregar, que já tem um tanto de cara feia para mim hoje. Vira para o vizinho e fala assim, você tem que perdoar, você já sabe, perdoa. Logo com a sogra. Sogra, Deus dá um desconto. Você sabe o que é certo. Jesus está dizendo assim, olha, não é só falar para você, não é só te ensinar, não é só você ouvir, não é só vir no domingo e na quarta-feira e ouvir, e fazer ouvido de mercador. Você conhece ouvido de mercador? Ele está nem ligando o que você está falando, ele só presta atenção naquilo que interessa ele, quem vai comprar. Quando você está no mercado, tem 20 pessoas na baquinha do cara, ele só presta atenção em quem vai pagar e comprar. O resto falando, ele não está nem aí. Tem gente na igreja na mesma situação, ele entra aqui, você pode pregar o que for, ele não está nem aí. Aí ele fala, eu sei de tudo, mas não pratica. Você vai discutir, de Bíblia eu conheço, mas de que pratica? E a sua vida não vai ser mudada só por ouvir e conhecer a palavra. Você precisa praticar essa palavra. Quando nos relacionamos com Jesus Cristo, Ele é a rocha, Ele é a palavra. Coloca para mim João 1, verso 1. Leia comigo, João 1, 1. Fala com seu vizinho, está escrito. No princípio era o... Quem é o verbo? O verbo aqui é Jesus, é o Logos, é a palavra. O que a palavra quer fazer? A palavra quer expressar algo, quer expressar uma ideia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com... E o verbo era... Mas vai o 2, aleluia. E ele estava no princípio com Deus, 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu preciso que você entenda isso aqui. Jesus, Ele é a própria palavra. O Pai, quando foi falar algo, liberou a palavra. Liberou a... Quem é essa palavra? É a rocha. Então nós entendemos que a salvação é para quem se abriga na fenda da rocha. A salvação é para quem está dentro da rocha. Mas não basta só estar dentro da rocha. Agora eu preciso me mover como a rocha vai se mover. Jesus não é uma rocha parada, estagnada, não. Ele é uma rocha que se movimenta. Ele é uma rocha que se move. Alguém está comigo nesse lugar? Ele diz assim, ó, todos aqueles que vierem a mim. Lê comigo João 6,37. João 6,37. Aleluia. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei. Ele está dizendo assim, olha, se você quer andar comigo, você tem que vir a mim. Eu já mostrei o que eu vou fazer, eu já falei o que eu vou fazer, mas quem decide é você. Quem decide é você, se vai estar na rocha ou se vai estar longe da rocha. É você que decide se vai andar com a rocha ou longe da rocha. Não é vir na igreja, não é vir no culto, isso é religião. Não estou falando de religião, estou falando de estar com a rocha, de andar com a rocha, de estar com a rocha. E tudo com a rocha disser, eu vou fazer como ela disser. Eu não vou questionar, porque Ele estava no começo de tudo, Ele sabe de todas as coisas.
Eu não vou questionar a rocha, porque quando ele foi criar todas as coisas, ele criou, sabia de todas as coisas. Então quando ele ensina, é porque ele sabe como vai ser o seu futuro. Quando ele fala, é porque ele sabe como vai ser lá na frente. Ele está dizendo, se você seguir as minhas palavras, você vai ser bem-aventurado, você vai ser bem-sucedido. Ah não, você não está pegando. As minhas palavras vai criar um caminho para você, a qual o inimigo não vai te alcançar, o inimigo não vai te tocar, o inimigo não vai te ferir. Eu já estou liberando uma palavra nessa noite. Qual é? Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: fica comigo, porque as minhas palavras vão gerar vida em você. Pastor, aceitei Jesus. Pastor, agora estou salvo. Pastor, glória a Deus. Agora que você está salvo, você precisa passar para um próximo patamar, para um próximo nível. Você já fez o que está em Romanos lá, capítulo 10, verso 9. Se com tua boca confessares, em teu coração crer que Jesus ressuscitou, será salvo. Tudo bem, está salvo, amém, aleluia. Quem está salvo aí, deixa eu ver. Pronto, primeiro estágio, primeiro nível. Mas não para aí. Não para aí. Agora você tem que avançar. Pastor, e como é que eu avanço? Coloca Mateus 7,24. Mateus 7,24. Olha como é que eu avanço, ó. Lê comigo aí, meu irmão. Todo aquele, pois, que... Primeira coisa, eu preciso ouvir. E a pergunta que eu faço, você está ouvindo quem? Nesses dias você está dando ouvidos para quem? Para quem endemoniado do serviço? Para quem vizinho fofoqueiro? Para quem você está dando ouvidos? Alguém comigo nesse lugar, gente? Aleluia. A Bíblia diz lá em Provérbios que se você falar antes de ouvir, você é tolo. A primeira coisa que Deus quer que você aprenda é ouvir. A rocha vai falar e você precisa. Agora não para por aí. Não é só ouvir. Não é só vir no culto. Não é só levantar a mão na hora do louvor. Não é só sentar na cadeira. É mais do que ouvir. Ele diz no texto, ó, todo aquele pois que escuta essas minhas palavras eu vou ter que repetir isso para você guardar. O que vai mudar a tua vida não é o seu conhecimento bíblico. O que vai mudar a tua história não é o tanto de conhecimento que você adquiriu. É o tanto que você é capaz de praticar aquilo que você já aprendeu. Silêncio toma conta do ambiente. Você sabe muito, mas não pratica nada. Na hora das brigas, você cita até a Bíblia, mas não pratica. Alguém está comigo nesse lugar? E o Pai está nos convidando nessa noite a fazer diferente o quê? Não é só ouvir, não é só aprender, é colocar em... Muitos estão mortos no nosso meio, sabe por quê? Porque eles estão escutando demais, mas não conseguem colocar nada em prática. Você fala, meu filho, não existe vida de cristão sem oração, mas ele não ora. Você fala, meu filho, não existe vida de crente sem pagar um preço, mas ele não paga nenhum preço. Ô, desviado. Ele está achando que qualquer hora a trombeta vai tocar e ele vai subir. Ele vai ficar. Você vai ficar. Porque não é o tanto que você ouve, é o tanto que você... Pega na mão desse vizinho, fala, a partir de hoje, nós vamos praticar como nunca a palavra que está sendo liberada nesse lugar, a palavra que está sendo liberada nesse ambiente. Alguém aqui comigo? Jesus, quando ele libera a palavra, a pregação dele é interessante, porque ele vai falar sobre o reino de Deus, sobre o reino. Então, lembra comigo, a palavra é uma ideia, a palavra é uma expressão. Quando Jesus aparece, ele é a expressão de Deus, ele é a ideia de Deus. E quando ele vem, ele vai falar de alguma coisa. Qual é o assunto que Jesus vai falar? Qual é o assunto que Jesus vai tocar? A Bíblia diz que Jesus veio falar sobre o reino do Pai. Ele começa falando do reino do Pai. Aí para falar do reino do Pai, a Bíblia diz que ele vai pregar um sermão, Mateus 5, 6 e 7. Ele chama esse sermão da constituição do reino. Pastor, o que é uma constituição?
É o conjunto de bens, leis, valores, regras, normas, que conduz uma nação ou um reino. Ele está dizendo, presta atenção, vou começar te dizendo como é. Existe um reino, e esse reino vai ser estabelecido na terra, porque Adão perdeu lá atrás, mas eu estou trazendo de volta para vocês. E ele começa liberando a Constituição. A Constituição nada mais é do que, ele fala, você tem direitos, mas também tem deveres. Você vai receber muita coisa, mas terá que fazer muita coisa. Você vai ser beneficiado pelo reino, mas o reino também precisa ser beneficiado por você. Então existe uma troca no reino de Deus. Diferente do altar, diferente da barra. Ei, existe uma troca no reino de Deus. Qual é? Eu vou me entregar para o reino, e o reino vai se manifestar na minha vida com toda intensidade. Jesus, quando vai pregar, ele não falou de outras coisas, ele falou do reino do Pai. Ele falou, tem um reino preparado, e eu vou colocar você dentro desse reino. O poder vai se manifestar dentro desse reino, a minha autoridade vai manifestar dentro desse reino, e eu só quero que você escuta as minhas palavras e coloque em prática, porque quando você colocar em prática, o meu reino será estabelecido. Deus te chamou para ser representante dele na face da terra. Jesus, ele te chamou para ser um representante dele na face da terra. Ele é a rocha. Agora que você entrou, você se escondeu e falou assim, agora eu preciso usar você, porque eu vou mostrar para o mundo inteiro que tem alguém que cuida de você. Eu vou mostrar para o mundo inteiro que tem alguém que supre você. Eu vou mostrar para o mundo inteiro que tem alguém que está cuidando de você. Alguém é comigo nesse lugar? Eu preciso que você pregue comigo nessa noite. Tem gente que está, fala com ele, fala assim, você não está sozinho nessa guerra. Enquanto eu prego, eu estou sentindo uma aflição aqui, porque eu sinto corações aflitos nesse lugar. E Deus fala ao meu coração, calma, eles não estão sozinhos, mas chegou o momento de parar de ouvir a minha palavra. Agora é hora de praticar aquilo que eles já sabem, aquilo que eles já conhecem. Não entendi, pastor, se o demônio vir por um caminho, nós vamos apresentar 7 para ele bater em retirada. Ei, meu irmão, se a confusão chegar, nós vamos bater o pé e falar, confusão aqui não, porque maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está na minha vida. Tem alguém comigo nesse lugar? Quando você está na rocha, ele vai te inserir no corpo, ele vai te inserir no... Vem comigo. Primeiro, eu entro na fenda da rocha. Agora que eu estou na rocha, ele vai liberar suas palavras, que são direção, que são leis, que são normas, que são regras, mas também são benefícios. E agora que eu entrei, ele vai me colocar dentro de um corpo. Olhe para mim. O Senhor te chamou para ser representante de coisas grandes. O Senhor te chamou para ser representante de coisas grandes. Mas o inimigo colocou dentro de você que você merece aquilo que é pequeno, aquilo que é pouco, aquilo que é miséria. Só que Deus te chamou para ser representante de coisas grandes. Desde lá de trás até os dias de hoje, tudo que ele tem falado é, o que eu vou fazer através da sua vida é uma edificação grande, é uma obra grande, é algo poderoso. Se a gente começa lá em Abraão, vamos lá em Abraão, que é o pai da fé. Gênesis 17, verso 6. Leia comigo, Gênesis 17, verso 6. Olha o que está escrito. E te farei frutificar pequenamente. Hã? Você tem não, assim, grandissimamente. Não, mas abra. Tá com suvaqueira aí, filho, hoje? Não tomou banho, não? Levanta aí, vai ser coisa grande. Eu tenho dificuldade. Quando eu solto coisa boa, você não recebe. O que Deus vai fazer não é pequeno. A luta é tão grande para você que você não consegue crer em coisa grande mais. Está tão pesado para você que você não consegue acreditar que coisas boas vão acontecer. Mas eu vim com a notícia do céu. Coisa grande ainda vai acontecer na sua vida. Coisa grande ainda vai acontecer na tua história. E de ti farei. E reis sairão. Ele falou, Abraão, você precisa entender.
A sua descendência, se ouvir e praticar, eles viverão coisas grandes. A sua descendência, se ouvir e praticar, eles serão como nações, eles serão como reis. Eu vou receber, eu recebo, eu pego, Jesus. Ele não quer, eu pego. O Abraão, quem vai sair da sua descendência, não vai viver coisa pequena, porque eles vão ouvir, vão praticar. Alguém aqui nesse lugar? Coloca em Gênesis 32, 28. Olha Jacó. Gênesis 32, 28. Leia. Então disse: não se chamará mais o teu nome, mas, pois como? Não é como um homem, não? Espera aí. Já começou a cumprir promessa. Como príncipe lutaste com Deus e com os e prevaleceste. Olhe para mim, até você entrar na fenda pode ser coisa pequena, até você entrar na rocha pode ser coisa minúscula, mas depois que conheceu a rocha, o padrão tem que mudar. O padrão tem que mudar, porque a rocha que te cobre não é pequena, a rocha que te cobre e é desproporcional eu colocar uma cabeça grande num corpo pequeno. Vou de novo. É desproporcional colocar uma cabeça grande em um corpo. Eu preciso entender que ele é o cabeça e ele não é pequeno. Então a igreja não pode ser. Igreja não é parede. Igreja não é prédio. Nós somos a. E ele está dizendo: se eu sou grande, farei de ti também. Tem alguém já recebendo? Eu vou liberar essa palavra. Levante as tuas mãos aos céus. O inimigo está tentando impedir, o inimigo está tentando te confundir, mas eu vim como profeta do céu só para dizer: o que vai ficar pequeno, o que vai ficar pequeno é ele debaixo dos meus pés, porque nós vamos crescer para a glória do nome de Deus. Pega na mão desse vizinho e fala: é coisa grande que está vindo por aí, meu filho. Não, chacoalha aí e fala: é coisa grande. Você não entendeu porque a luta está pesada. Você não entendeu porque está difícil. É porque tem coisa grande chegando. Você não entendeu porque... Ah, meu irmão. Alguém chegou no culto aí, ó. Isaías 9, 6. Vamos ler. Tá? Fala com você, está escrito. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos... E o... Tem tradução assim: e o governo. Lê comigo: e o governo estará sobre os seus. Espera aí, mas ele é o cá? E o principado e o governo está ou estará? E o principado está ou estará? Ó, mudou tudo. O Isaías está dizendo: olha, tem um que veio aí, ele é poderoso, nasceu como menino, veio como um filho, e ele carrega um negócio chamado governo, principado. Aonde que está? Não, ainda não está, vai estar. Vai estar onde? Sobre os seus? Sobre os seus? Se ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele está dizendo: existe um governo sobre a igreja, existe uma autoridade sobre a igreja, existe um domínio sobre a igreja. Lembra que a cabeça não pode ser desproporcional ao corpo. Só meu sobrinho que tem uma cabeça grande e um corpo pequeno. O resto, ele ainda pinta de louro para destacar. Quando a mãe dele foi ganhar ele, ela falou assim: ó, quando ela saiu da sala de parto: nunca mais eu tenho filho. Por quê? Eu nunca vi uma cabeça tão grande num corpo tão pequeno.
Vocês estão aí? Sabe por que o corpo não pode ser pequeno? Senão vira chacota, vira zombaria. Você está entendendo o que você está vivendo? As pessoas estão rindo de você. As pessoas estão zombando de você. Quando você fala que serve um Deus que é grande, mas sua vida é de miséria e é pequena. Quando você fala que serve um Deus todo poderoso e a sua vidinha é medíocre. Oh, gente, o glória vai embora essas horas. Alguém está me ouvindo nesse lugar? Diga amém. Alguém está olhando a sua história e falando assim: como pode você servir a um Deus que é tão, e você ser tão? Aí o pai falou: se você ouvir e colocar em prática, eu vou pegar o que é pequeno e vou fazer. Por isso que eu não aceito a gente servir a um Deus tão grande e sofrendo por lutas tão pequenas. Chegar dentro da igreja e ficar emburrado porque está passando uma provinha. O seu Deus é? Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer: ei, enxuga dos seus olhos todas as lágrimas, porque o que eu vou fazer na sua vida e na sua história, se você não dá glória agora, você está ruim. Mateus 16, 18, coloca aí, vamos ler. Olha aqui que a rocha está falando. Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, é Petros, pedra, rocha. Só que aqui fala de rocha pequena. E sobre esta, agora Jesus está colocando a mão no pé e fala assim: sobre esta pedra, ele, edificarei a minha. Lembra que eu te falei que você começa entrando, você que decide se vai entrar ou não? Lembra que eu disse que é você que decide se você quer ir para a rocha ou não? Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode resolver isso por você. É só você e ele. Mas uma vez que você entra na rocha, ele fala: agora prepara, porque eu vou liberar muitas palavras. E você vai ouvir. Mas agora não pode só ouvir, tem que ir para ti. Tem que ir para ti. E agora que você está ouvindo e praticando, eu vou edificar a minha, porque eu sou cabeça, e vocês são um corpo, e não vai ficar desproporcional. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, a igreja, a igreja. Eu vou pregar até você reagir. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não é a igreja que recua, é a igreja que avança. Não é a igreja que retrocede, é a igreja que avança. A igreja avança e o diabo recua. O diabo recua e a gente avança. Eu vim liberar essa palavra. Quem está na rocha, se prepara para avançar. Serão dias de avanço para a glória do nome de Deus. Chacoalha esse vizinho e fala assim: meu filho, prepara para dias de avanço. Você vai avançar como nunca por esses dias. Fala com ele aí, fala com ela aí. Termina agora. A rocha olha e fala assim: ó, vocês vão avançar, vão crescer, vão edificar coisas grandes. Aí vem Paulo corroborar com isso. Ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, coloca para mim. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos... Que essa derrota ainda não.
não é nada. De sorte que somos da parte de, como se Deus por nós. Eu já vi o homem rogar e Deus não responder. Eu já vi até o Espírito Santo clamar e Deus falar, agora não. Mas agora quando Ele mesmo. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com. Olhe para mim. Ele está falando, você tem que assumir a sua identidade a partir de hoje. A sua identidade não é de um homem qualquer, de uma mulher qualquer. Você agora é um representante de Deus na face da terra. Por isso quando ele começa a pregação, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele libera uma constituição. Ele fala, se você ouvir e obedecer, vai acontecer coisas grandes. Mas por isso tem dois grupos, porque tem gente que vai entrar, vai ouvir e não vai colocar em prática. Mas tem alguém que vai entrar, vai ouvir. A partir de hoje, custe o que custar, eu vou praticar, porque eu não quero viver do jeito que eu estou vivendo, eu não quero ficar da maneira que eu estou, então eu quero mudança, eu quero viver algo grande. Aí Paulo fala, vocês são representantes dele na face da terra, e quando você representa, quando o embaixador vai representar alguém, primeira coisa que acontece, ele não é votado, ele é escolhido. Prefeito você vota, governador você vota, presidente você, mas embaixador não. O embaixador é escolhido. O Pai está dizendo para você, ei, você não foi votado, você foi escolhido. Eu escolhi você porque eu confio em você, eu acredito em você, e através de você o meu nome vai ser bem representado na face da terra. Eu quero investir mais em você, porque quando você cresce, mais pessoas querem vir para próximo de mim. Então o reino está disposto a investir em você. Nós não fomos por votação, nós fomos eleitos por Deus. Tem algum eleito neste lugar? Reage aqui, meu irmão. Mas como um escolhido, você não representa a si mesmo, você vai representar o dono do reino. O embaixador, ele não faz o que ele quer, ele faz aquilo que o rei manda ele fazer. Alguém está comigo nesse lugar? O Pai está dizendo, a sua vontade não vale nesse reino, porque Ele sabe que a sua vontade é pequena, sua vontade é medíocre, sua vontade é limitada ao dia de hoje e no máximo amanhã. Mas a dele, ele já está no futuro, ele já está onde você quer chegar. Ele fala, se você seguir as minhas palavras e colocar em prática tudo que eu estou te dizendo, você vai chegar com sucesso nesse ambiente, a qual eu mesmo preparei para você. Mas a partir de hoje, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua, não vem colocar sua nas minhas costas não, que eu não quero não. É cada um com a sua. E quando você não estiver suportando, Deus não vai colocar outra cruz, vai colocar alguém para te socorrer, te ajudar com a sua cruz que está pesada. Alguém está comigo aqui? Nem olhos viram, nem ouvidos, nem penetrou em coração o que Deus tem preparado. Mas o verso seguinte diz assim, mas Ele tem nos revelado através do seu Espírito. Cutuca esse e fala assim, você é um representante de Deus, você não pode ficar desse jeito. Me ajuda a pregar, vira para o outro, fala assim, você é um representante de Deus, você não pode ficar desse jeito. Estou indo para o fim. O embaixador não dá a sua opinião. O que tem de gente hoje que está dando a sua opinião para as coisas. O embaixador fala aquilo que está escrito na Constituição. O Pai está dizendo, quando você começar a ouvir e praticar, você não vai falar mais das suas vontades, você vai falar daquilo que é minha vontade. Para de querer agradar todo mundo. Para de querer, ser bonzinho com todo mundo. Fala não quando precisa ser falado não. Fecha a cara quando for preciso.
Quando mexer com seus valores cristãos, não negocie, se posicione. Pode ser que a princípio parece que você vai perder, mas pode ter certeza lá na você vai. Está escutando, coloca em prática. Está ouvindo, coloca. Mais um ponto do embaixador. O embaixador, quando ele é enviado para outro país para representar a sua nação, ele não fica preocupado com casa, com carro, com comida. Porque o reino que enviou ele, é obrigação do reino prover tudo. Eu falei que há muito tempo eu não oro para comer, vestir, beber. Muito tempo. Porque está escrito. Pastor, por quê? Está escrito. Você está comigo nesse lugar? Está comigo nesse lugar? Quer que eu te mostre onde está escrito? Quer que eu te mostre? Na Bíblia. Pastor, onde está escrito isso que eu nunca vi? Na Constituição. Pega a sua Bíblia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Abre na Constituição aí. Onde é a Constituição, pastor? Mateus 5. Achou? Vai para o capítulo 6. Vai para o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos da vossa vida, pelo que haveis de, ou pelo que haveis de, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de. Ó, Senhor orando, Senhor, me dá aquele tênis, Senhor, me dá aquela blusa. Fala com seu irmão, para com isso, meu filho. Você está num reino que provê tudo o que você precisa. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam. Está falando assim, elas são inferior a você porque você semeia. Nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não enfiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus é assim, veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena? Quando você começa a orar para essas coisas, você não tem fé não, rapaz. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas, os gentios, quem não tem pai, quem não é do reino, quem só ouve, mas não pratica, esses que procuram essas coisas. Mas os gentios, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Ele fala assim, ele sabe que você precisa. Mas olha o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, se você se preocupar com o meu reino, eu me preocupo com você. Se você buscar o meu reino, eu vou suprir todas as suas necessidades.
Invista no meu reino, acredite no meu reino, trabalhe no meu reino, porque eu vou colocar o meu reino para trabalhar por você, e nunca mais você vai ficar pedindo: Senhor, envia a comida de amanhã, Senhor, envia a roupa, porque Ele sabe que você precisa. Quando você abrir a porta, a comida vai estar lá. Quando você abrir a conta bancária, o dinheiro vai estar lá, o recurso vai chegar, vai aparecer, porque existe um Deus que está cuidando de nós. Fica de pé. Termino com você em pé. A partir de hoje, nós vamos nos preocupar com o reino de Deus. Jesus terminando o sermão, eu também termino o meu. Ele falou: tem dois grupos. O primeiro é o que vai ouvir e não vai praticar. Ele vai edificar a sua casa na areia. Mas tem um outro grupo que vai ouvir e vai praticar. Ele vai edificar a sua casa sobre a... O que Deus quer que você faça nesses dias, é que você edifique coisas grandes, mas na rocha. Que você faça coisas grandes, mas através da rocha. Pastor, como é que eu sei que eu estou edificando na rocha? É quando ele faz parte de todo o processo. Quando você for fazer algo, pergunta: Jesus, o Senhor faria isso na minha condição? Se você pensar que Ele não faria, não faça. Aí você vai estar edificando a sua casa na rocha. Muitos pregam esse texto dizendo sobre a família. É errado? Não. Mas quando você pega o original, a palavra original, oiaco, quer dizer a sua prosperidade, os seus bens e os seus negócios tem que ser edificado na rocha. Você convidou Jesus para te salvar, mas você não convidou Ele para o seu relacionamento. Você convidou Ele para entrar na sua vida, mas você falou: na minha finança deixa que cuido eu. Você convidou Ele para te proteger, mas você falou: deixa que as decisões eu tomo sozinho. E Ele respeita. Só que a mensagem é muito clara hoje. Hoje tem dois grupos aqui: os que vão ouvir e vão praticar, e os que vão ouvir e não vão praticar. Desde os dias dele isso é normal. Desde os dias dele isso é normal. Tem alguém que entrou aqui hoje com a vida toda errada e sabe que está errado, mas vai sair e não vai consertar. Mas tem alguém que vai entrar aqui hoje e quando sai fala assim: hoje eu tomo uma decisão. Eu quero uma mudança, porque eu cansei de edificar coisas pequenas. Chegou a hora de edificar coisas. Deixa eu ler com você. E desceu a chuva, versículo 25 do capítulo 7. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu. Por que não caiu, pastor? Porque estava edificada sobre... Olhe para mim. Chuva vem de cima, rio de baixo, vento no seu nível. Se o vento estiver acima não te pega, se estiver abaixo só se pega no seu nível. Deus está dizendo: vai ter lutas que vão estar acima de você, vão ter lutas que vão estar inferior a você, e tem lutas que vão estar no mesmo nível que você. Só tem um jeito de você não cair: se você estiver firme na... Os dois grupos ouviram, e os dois grupos decidiram fazer algo. Um para cá, o outro não praticar. Um edificar, o outro também quer edificar. Porque até aquele que não pratica quer coisa grande. Só que ele esquece que quando você edifica na areia, uma hora vai vir chuva que está acima de você, e pode desmoronar tudo aquilo que você edificou. Só tem uma forma de garantir que vai ter coisas que vão ser superior a gente e não vai nos derrubar. Só tem uma coisa que vai garantir que a sua edificação não vai ir: quando você estiver firmado na...
Quando a gente lê, o versículo 27 diz assim: e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos. Porque, meu irmão, os dois edificaram, os dois construíram, e a luta veio para os dois. A luta veio para os... Só que um estava na rocha e o outro não. Para aquele que edificou na areia, olha o que aconteceu. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu. E foi grande. Porque tem hora que o inimigo vai esperar você edificar coisas grandes na areia, para quando você cair a sua queda ser. Alguém está comigo nesse lugar? Às vezes o inimigo não vai tocar, não vai soprar, não vai fazer nada. Ele vai esperar você edificar, porque ele sabe aonde foi edificado, na areia.